Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre Bite. Bom, imagino que você, fã de filmes de terror e desgraceiras da vida, já tenha ouvido falar desse filme, Bite, porque quando ele foi lançado em festivais, especialmente nesse Fantasia Film Festival, um festival de cinema fantástico e de terror do Canadá, de Montreal, as headlines eram, não sei quantas pessoas vomitaram na sala, uma pessoa desmaiou e bateu a cabeça e apareceu ambulância no meio da sessão e etc. E aí, tipo, muitas atenções se voltaram para esse Bite, esse filme. Né? E tipo, que diabos é esse filme? Do que ele se trata? Eu vou ser extremamente sincero, ele não tem nada de demais, assim. Ele não é um filme espetacular em nenhum aspecto, mas ele faz parte de uma nova geração aí de filmes de terror que tem esse conceito de transformação corporal, que personagens, ou na maioria das vezes o protagonista, passa por uma metamorfose, por algum motivo, que transforma ele em alguma coisa muito desumana. No caso, ele começa como um falso documentário com 3 amigas na Costa Rica, tipo, é a despedida de solteiro de uma delas, e uma delas é picada por um inseto, tipo, elas estão num lago assim, e quando ela volta, ela começa vários hematomas no corpo, e isso vai desenvolvendo. Então, o filme começa com essa proposta falso documentário, depois ele vira um filme normal, que eu achei bom, porque ele não funcionaria se não fosse um filme convencional. E a gente acompanha a rotina dessa mulher que está prestes a se casar, a se transformar numa criatura meio inseto, meio sei lá que diabos, gosmenta, asquerosa, e aí faz menção, e eu acho que ele presta de várias homenagens a clássicos do tipo Enigma de Outro Mundo, ou então filmes do David Cronenberg com esse aspecto mais grotesco, tipo o Calafrio, que é aquele filme do verme que entra nas pessoas, elas ficam com o libido em alta, assim. Ou então o próprio Existence, que também é um filme do Cronenberg bem grotesco, ou o Gêmeos Morbe da Semelhança, que também tem. Esse filme, claro, ele não chega próximo de uma obra do David Cronenberg ou do John Carpenter, mas o que ele faz de legal é justamente essa transformação, e a gente acompanhar isso de perto, e ele ser corajoso em mostrar algumas coisas que eu acho que se fosse um filme mais enlatado não mostraria. Então, se você for encarar esse filme, pode esperar muito vômito, muito pus, muita saliva, muitos fluidos corporais, e é legal ver atrizes muito bonitas e joviais passando por situações extremamente grotescas, não efeitos especiais. Ele tem uns efeitos especiais bem toscos, mas a maquiagem do filme é caprichada. Então ela vai tipo transformando o apartamento dela num ninho, e a gente vai acompanhando isso. Eu acho que as pessoas ficaram enojadas porque ele entra naquela categoria tripofóbica de como ela é um inseto meio anfíbio, diria, por conta dos ovos que ela põe. É nojento, assim. Se você tem esses problemas de tripofobia, esse filme vai te dar problemas, porque quando ela começa a ovular, é pesado. Mas esse filme, eu queria aproveitar a oportunidade que estou falando desse filme, Bite, para citar outros filmes de transformações que eu acho que são muito fantásticos e que de uma forma ou de outra, essa onda de filmes de terror, de transformação corporal, sem dúvida nenhuma se inspiram. Muito mais do que o Enigma de Outro Mundo e o Scanners, ou o Calafrio, ou obras do David Cronenberg, eles são assumidamente filmes que os personagens se transformam. Começar por um filme francês chamado In My Skin, eu não sei o nome em francês, mas a tradução em inglês é essa, não tem localização para o Brasil. É de uma diretora chamada Marina Devan, que ela entra nessa categoria do novo cinema extremo francês aí, junto com Claire Denis e o Gaspar Noé e o Pascal Languier e tal. E é sobre uma mulher que ela sofre um acidente, ela acidentalmente corta uma parte do corpo dela, e isso faz com que ela gere um fetiche em automutilação. Só que ela percebe também que ela não sente dor. Então, ou ela encara isso de uma forma completamente natural, porque ela não expressa. Então a gente vê uma personagem, uma mulher extremamente normal, e ela tem um emprego num escritório, e extremamente formal e bem vestida, e tipo, nunca que você ia pensar que essa mulher ela vai ao banheiro do trabalho e começa a se cortar em várias partes e arrancar a própria pele e tem prazeres sexuais com isso e tal. Esse filme é muito interessante, ele não é fácil de ver, de verdade, ele tem uma maquiagem ferrada, e ele é escrito, dirigido e protagonizado por essa Marina Devan. É uma diretora grande, ela já fez outros filmes mais famosos, tipo
que chama Don't Look Back, com a Monica Bellucci, que eu acho que é o mais famoso dela. O outro filme de transformação é um dos maiores clássicos da Troma, e eu sou um grande fã da Troma. Troma é um estúdio, tipo, patrimônio do cinema trash. Se você é fã de filme B, de coisa gore, extrema e mal feita, mas propositadamente, Troma é obrigatório. E o Toxic Avenger, o Vingador Tóxico, é o maior clássico, indiscutivelmente o maior clássico do Lloyd Kaufman, que é o diretor e o fundador desse estúdio. E, tipo, não tem palavras que descrevam a história do menino do esfregão, Melvin, e tudo que ele passa nesse filme, e o fato dele cair no esgoto, e ele ficar deformado, transformado, ele voltar como um monstro que acaba se tornando um herói. Fantástico esse filme, recomendo muito. E o último deles é, pra mim, o filme de um dos melhores diretores, na minha opinião, dos meus preferidos, que chama Tetsuo, The Iron Man. Ele é um filme do Shinya Tsukamoto, e se você é um fã do Darren Aronofsky, prepare-se para ficar decepcionado com os filmes dele, porque ele tira muito da obra do Shinya Tsukamoto. O Tetsuo Iron Man, ele é um filme de um sujeito, ele é baseado em animes, claramente baseado em animes meio hentai também. Um cara que ele tem fascinação em meio que fundir o corpo dele com metal. Então, de uma forma extremamente psicodélica e bizarra, e uma edição frenética que eu nunca tinha visto, e não existe nada muito parecido com esse filme em termos visuais e de planos de câmera e de edição. Ele é louco, é uma palavra, acho que não tem outra forma de descrever esse filme do que isso. E esse cara, ele tem essa fascinação em se transformar em máquina, tipo, a ponto de substituir o sangue dele por fluidos de máquina, tipo óleo ou gasolina, ou sei lá o quê. E ele vai, de fato, se transformando em uma máquina no decorrer do filme. Tetsuo The Iron Man, fantástico. Se você gostar, outros filmes do Shinya Tsukamoto seguem essa mesma linha, de várias temáticas. Então, esse Bite é um filme que eu imagino que venha para o cinema daqui, e ele é essa nova onda de terror, de transformação corporal, que sem dúvida nenhuma se inspiraram nesses clássicos aí que eu citei. Então, se você assistir o Bite e se interessar pela temática, certamente esses valem a pena também.